Olá, professor Márcio, tudo bem? Boa tarde, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, é que seu público é amplo e vem em horários diferentes. Para você, um boa tarde, para todos, um boa tarde, boa noite ou bom dia. E agradeço novamente aí o convite de estar participando com você aí um pouco para a gente conversar uma coisinha aí, né, sobre língua portuguesa. Você está nos ajudando. E hoje você vai falar sobre a via, o que é correto, né? A via pegado ou a via pego, certo? Olha, o que você está comentando tem muito a ver com o que nós falamos no nosso encontro anterior. Então, eu sugiro até o pessoal que está vendo esse vídeo, né, para ficar mais claro aí que vamos conversar, que dê uma olhada no vídeo anterior. Eu tenho um bloco de nota aí para a gente conversar. E o que houve no encontro anterior? No encontro anterior, falamos, né, que há, né, para verbos alguns, o tal do particípio abundante, né? Então, nós falamos que particípio é aquela forma nominal do verbo. Então, tem o gerúndio, estou falando, tem o infinitivo, falando, aí está na forma gerúndio, o verbo principal, o auxiliar é o estar conjugado, né, concordando com o sujeito, eu estou falando. Tem o verbo no infinitivo como forma nominal, né? Eu irei falar, né? O verbo auxiliar irei, e o verbo principal na forma infinitiva, falar, irei, eu irei falar. E por falar em falamos do particípio, que é geralmente o aduído, essa forma nominal, né? Ele tinha vendido, eu havia comprado, nós havíamos estudado. E no encontro anterior, o que foi conversado foi a ideia que alguns verbos, além dessa forma regular, com a do ido, tem a forma irregular, um particípio irregular. Por isso que são chamados aí de verbos com particípio abundante, porque tem mais de uma forma de particípio. Até usamos como exemplo no nosso encontro um dos verbos abundantes, como exemplificação, o verbo aceitar. E naquele encontro a gente chegou aí a algumas conclusões sobre quando usa, né? Quando o verbo é abundante, quando ele tem as duas formas, quando usa uma forma, quando usa outra, né? O ter e haver para a forma regular, o verbo ser e estar para a forma irregular. Então, tudo isso está no nosso encontro, no nosso vídeo anterior a esse. O que eu gostaria é olhar especificamente o tal do verbo pegar. Por quê? Porque, oficialmente, dentro de uma gramática aí normativa, ele não é abundante, ele só teria a forma regular, que no caso aí, né, é o pegado. Então, eu exemplifiquei com a minha irmã já havia pegado as compras e não precisou da minha ajuda. Por que eu destaquei esse verbo? Claro, né, que nós estamos pensando na forma pego, que muita gente fala, muita gente escreve, né? Ou seja, o verbo pegar com uma segunda forma de particípio, no caso irregular, o tal do pego. Então, o que nós temos é que oficialmente essa forma não existe. Então, oficialmente, de acordo com a gramática normativa, é apenas a forma regular pegar. Porém, essa forma pego aí, né, é muito utilizada, bem falada e bem escrita, a gente vê bastante. Então, hoje há uma aceitação por, por, por alguns professores gramáticos, né, desse particípio irregular, o tal do pego. Dizem, que até o pegar surgiu, né? Surgiu aí pelo uso a forma irregular, que ele se tornou pelo uso abundante. Então, como é que nós ficamos? Olha, numa situação geral, a gente poderia dizer que o pegar, então, para alguns aí gramáticos e tal, tem as duas formas, pego e pegado. Então, usar a forma pela consagração do uso é válida, então não estaria errado. Agora, dependendo de uma situação de maior formalismo,
né? Ou seja, posso estar pensando numa redação, numa prova, num concurso, num vestibular, numa situação mais formal de um texto dentro de uma empresa. Talvez o pegado, porque é consagrado aí como 100%, né? Todo mundo concorda que ele é o correto, talvez seja melhor. Agora, o pego, como é aceito aí por uma parte dos gramáticos, dos professores, não vou considerar errado. Então, talvez em situações menos formais, né, daí haveria a possibilidade do uso do pego e não ser considerado necessariamente errado. Agora, por uma situação mais formal, principalmente, né, a questão de nota, de conceito, estou falando aí do concurso, da prova, do vestibular, talvez não seja muito interessante arriscar. Mas, de qualquer forma, a ideia é essa. Oficialmente, dentro da gramática normativa, só existe o pegado. O pego, o nosso público aí pode usar os dois, mas talvez numa forma, numa situação mais formal, talvez o pegado aí seja mais recomendável. Não vou dizer certo, mas mais recomendável. Se a pessoa tiver numa prova ou concurso ou vestibular e quiser ver aí como é que isso é aceito lá por essa prova, por esse concurso, por esse vestibular, quando tem material didático como bibliografia da prova do concurso, você pode consultar a gramática lá, citar na bibliografia e ver como essa gramática olha esse assunto. E é o que vale quando tem um material didático citado em bibliografia de prova ou concurso, vale o que está ali naquele material bibliográfico. Mas, menos trabalhoso, talvez, para essa situação, prova, concurso, vestibular, o chegado aí por uma questão aí um pouco mais de ser, vamos dizer, previdente. Outras situações mais cotidianas, aí ele, o seu público, sabendo que a forma correta, vamos chamar assim, para todos é pegado, mas a forma pego tem sido aceita sim, não pode ser considerada errada. Espero que tenha aí esclarecido o É, nosso pegado e até o tal do pego também. esse é excelente, não tem, indiscutivelmente é excelente. Eu agradeço. Eu ia falar obrigada para você sempre estar aqui colaborando com a gente. Eu que agradeço aí o gentil convite que você me faz para a gente bater esse papo. Tá certo, então, Márcia. Então, obrigada e até a próxima. Muito obrigado a você e a todos